Aleluia, maravilha, né, amados? Graças a Deus. Dá vontade de a gente continuar louvando, e recebendo a glória de Deus. Mas nós vamos continuar assim, recebendo a glória de Deus. Pode sentar, amados. Mas agora através da palavra. Oh, glória a Deus. Nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. E nessa manhã o Senhor nos presenteou com a Ímina, né? A Ímina é enfermeira, ou não, ela é fisioterapeuta lá na KRT, ela é da Igreja Verbo da Vida e ela é professora do Rio. E nós a convidamos e graças a Deus ela prontamente atendeu o nosso convite. E eu sei que Deus tem uma palavra poderosa para nós essa manhã. Aleluia. O que demos a ela? Amém. Fica à vontade. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Bom dia, queridos. Graças e paz. Deus é bom. Estou me sentindo em casa aqui, porque é muito diferente. Está tudo tranquilo. Estou em casa. Coisa boa, né? Nós somos uma família só. Temos um bom Pai. Amém. Vamos orar? Pai, nós te damos graças nesta manhã. Somos os teus filhos reunidos neste lugar. Te louvamos, Pai, pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta. Sabemos, Pai, que nós vamos sair deste lugar mais animados, mais avivados, porque a tua palavra tem o poder de alcançar a nossa necessidade. Obrigada, Pai, por respostas chegando aos nossos corações, os olhos do entendimento de cada um de nós sendo iluminados nesta manhã. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua doce presença, a tua inspiração e a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. A pastora Fátima falou que vocês estão falando sobre prosperidade nesses dias, mas ela falou que eu ficasse livre para ministrar sobre isso ou não, mas eu quero ministrar sobre isso. Amém. Amém. Essa área é uma área maravilhosa, algo que nós precisamos ter em mente. Às vezes as pessoas pensam em prosperidade e elas sempre associam prosperidade com dinheiro. Mas nós precisamos entender que prosperidade é muito além do dinheiro. Porque tem pessoas milionárias que moram em mansões, mas são pessoas miseráveis. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor, que nós temos a palavra. E por causa disso nós temos ampla suficiência em tudo que nós precisamos. Para começar, eu quero que você abra comigo, por favor, lá em 3 João. No finalzinho da Bíblia. 3 João, versículo 2. Diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então aqui João está falando, olha, eu oro para que a tua prosperidade, para que a tua saúde seja boa, assim como a sua alma é próspera. Quando ele fala sobre alma próspera, ele está falando sobre a realidade da nova criação que já está em nós, quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, então nós entendemos que nós somos prósperos. E essa prosperidade que já existe em nós, quando nós tivermos consciência disso, ela vai alcançar todas as outras áreas da nossa vida. Esse entendimento, essa consciência dessa prosperidade que já está em nós, vai nos fazer ser pessoas maduras, pessoas bem resolvidas aonde estiver, seja no âmbito profissional, seja da igreja, seja onde nós nos relacionarmos, nós seremos pessoas que vamos conseguir falar aquilo que nós queremos falar, que vamos conseguir nos posicionar, que vamos ser profissionais muito melhores. E é tão interessante, e a pastora falando, né, que vocês trabalhariam esse tema hoje, seria sobre prosperidade profissional. E sabe que nós, como povo de Deus, precisamos entender que nós precisamos ser profissionais de excelência onde nós estivermos. Independente da área de atuação, precisamos ser pessoas que as pessoas confiem. Não simplesmente eu vou no irmão fulano só porque ele é crente. Não, eu vou porque ele é o melhor da cidade. Amém. 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 E esse entendimento precisa estar na nossa vida. E é bom que tem muito jovem aqui, porque precisa ouvir essas coisas. E às vezes a gente se apoia e a gente pensa, não, a minha alma já é próspera, então eu não preciso me esforçar muito. Mas são coisas totalmente diferentes.
Eu lembrei de uma frase, que eu não lembrava o autor, que ele fala que é 1% inspiração e 99% transpiração. E aí eu fui pesquisar quem tinha falado dessa frase, foi Thomas Edison. Ele falou que assim, a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Ou seja, ele fala da necessidade de nós identificarmos aquilo que nós fomos chamados para fazer, ter a inspiração daquilo que nós vamos fazer, mas também precisamos nos esforçar para ser o melhor possível. Olhando outras frases dele, eu queria compartilhar uma que eu achei muito interessante. Ele diz assim: a oportunidade é perdida pela maioria das pessoas porque ela vem vestida de macacões e se parece com trabalho. Achei engraçadíssima essa frase. Ele falando, olha, tem gente que não discerne as oportunidades porque elas parecem árduas, parece difícil demais. Vem vestida de macacão e parece com trabalho. E nós, como seres humanos, naturalmente queremos sempre a lei do menor esforço. Queremos trabalhar menos e ganhar mais. Queremos fazer menos coisas e ter mais resultados. Mas quantos já descobriram que na vida real não é assim que funciona? Não é? Então nós precisamos unir a prosperidade do Senhor que já está em nós, a unção, a habilidade, a capacidade para fazer aquilo que o Senhor nos chamou, unir isso com a nossa transpiração, com a nossa dedicação naquilo que nós vamos fazer. Aí então, nós seremos prósperos em todas as áreas. Porque se tem um profissional que não tem aliança com Deus, que não conhece o Senhor, por mais esforçado que ele seja, se tem um outro que tem aliança com Deus e que se esforça tanto quanto ele, ou mais ainda, pode ter certeza que nós prosperaremos muito mais. Por causa da unção, por causa da graça, por causa do poder de Deus. Agora, se tem uma pessoa que naturalmente se esforça, mesmo que não tenha aliança com Deus, não pense que quem tem aliança vai viver de qualquer jeito e que Deus vai abençoar só porque tem que abençoar. Não. Deus não é falsificador de dinheiro. Deus não é usurpador. Deus não vai fazer uma pessoa passar num concurso que ela nunca estudou naquela área só porque ele é crente e o outro que não é crente estudou. Agora, se o que é crente unir a fé, unir a convicção, ser cheio do Espírito e estudar, ele está em vantagem em relação ao outro. Então essas coisas é que precisam estar em nós. E o povo de Deus, muito tempo, ficou tido na sociedade como pessoas que eram pouco instruídas, pessoas que eram manipuladas por líderes religiosos. Mas nós entendemos que essa não é a verdade. Essa verdade não nos representa. Nós somos pessoas inteligentes, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão amadurecendo. E por causa da unção do Senhor que está na nossa vida, nós nos destacamos aonde nós chegarmos. Aleluia. Então é unir uma coisa à outra. Não precisamos optar, ou eu estudo, ou eu sigo uma carreira ministerial. Não, eu posso fazer as duas coisas. Eu posso servir ao Senhor com excelência. Eu posso servir a minha igreja local com a qualificação profissional que eu tenho também. Então isso vai nos fazendo crescer, nos fazendo ampliar. Eu lembro de uma história que eu li em um livro do Kenneth Hagin. Ele conta que ele foi arrumar um carro. Uma pessoa foi arrumar um carro. E aí ele deixou o carro para consertar, não sabia qual era o problema do carro. Quando foi no dia seguinte, ele foi e disse: quanto é para arrumar? Como é que ficou? Aí a pessoa, não lembro exatamente o valor, mas disse $1.000. E o que foi? Ah, foi um parafuso. E a pessoa ficou indignada. Você vai me cobrar $1.000 para trocar um parafuso? E aí o mecânico respondeu: não, de forma alguma. A troca do parafuso é só $100. Os outros 990... Deu a conta aí? Não, 900. Os outros 900 é por saber qual parafuso trocar. Não é interessante? Porque não é só trocar o parafuso, é saber qual parafuso trocar, é saber identificar qual que é o problema, é saber resolver o problema. Então nós somos solucionadores de problemas. Amém. E dependendo do problema que nós resolvermos, nós vamos ser remunerados por ele. É verdade. Quanto mais qualificado nós formos na nossa área de atuação, mais nós vamos ser prósperos naquela área. Não necessariamente no sentido do retorno financeiro, mas sabendo que você fez aquilo que você deveria fazer. E é claro que naturalmente, se você vai se qualificando, se você vai crescendo na sua vida de intimidade
intimidade com o Senhor, é natural que a prosperidade financeira venha. Porque Deus, Ele se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Abra comigo lá em Salmo, por favor, no versículo 35. Salmo 35, versículo 27. Diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz ou se alegra na prosperidade do seu servo. Então Deus, Ele se alegra. Olha que coisa linda da gente entender que Deus se alegra na prosperidade do seu servo. E sabe que nós estamos na nova aliança e não somos simplesmente servos de Deus. Somos filhos. E porque somos bons filhos, somos bons servos. Um bom servo, ele pode não ser um bom filho, mas um bom filho certamente vai ser um bom servo. Certamente ele vai fazer aquilo que ele foi chamado para fazer da melhor forma possível. E à medida que nós vamos crescendo e entendendo essas verdades, entendendo que Deus é bom, entendendo que Deus é o nosso Pai, entendendo que Ele se alegra com a nossa prosperidade, nós vamos aprendendo a ser guiados pelo Espírito para discernir aquilo que nós fomos chamados para fazer. E fazendo com excelência. Sabe que meu filho, eu tenho um filho de 13 anos, e essa semana ele foi lavar o carro. Lavou o carro. Quando eu entrei no carro, o vidro estava super sujo. Aí eu chamei e falei: Caleb, olha essa situação desse vidro. Ah, mas é porque eu não lavei o vidro. Eu falei: mas pai, como assim? Você lavou o carro e não lavou o vidro? E aí eu ensinando para ele, falei: olha, você precisa aprender a tudo que você for fazer, você fazer bem feito. Porque isso vai ser um estilo de vida para você. Porque tem pessoas que tudo que elas fazem é de qualquer jeito. Qualquer jeito em casa, qualquer jeito na igreja, qualquer jeito no trabalho, tudo é de qualquer jeito. Mas nós precisamos entender que nós temos em nós um espírito de excelência. O Espírito Santo de Deus é um espírito excelente. E nós precisamos ser pessoas excelentes. Fazer com excelência aquilo que nós estamos fazendo. Não importa se lavar um prato. Não importa se é um médico que vai abrir uma pessoa e vai operar a pessoa. Quem aqui que vai ter coragem de operar com um cirurgião que faz as coisas assim mais ou menos? Jamais. Não, eu quebrei o pé, mas tem que ser ortopedista. Ele não é muito bom não, ele contamina tudo, ele estraga tudo. Mas eu vou nele mesmo porque é mais fácil. Duvido. Mas às vezes a gente acha que é normal não estudar, às vezes a gente acha que é normal não fazer as coisas em casa ou na igreja da maneira que é, a maneira correta. Que não, isso é só uma bobagem, é só um prato. Não, é só um carro que eu não lavei direito. Mas isso vai criando uma mentalidade, uma maneira de viver que vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas nós precisamos entender que nós temos um espírito de excelência e que nós precisamos prezar, precisamos nos qualificar para sermos os melhores naquilo que nós fomos chamados para fazer, com entendimento. Eu vou fazer com excelência, eu vou fazer com amor, se eu estou fazendo isso, eu vou fazer de verdade. Sabe? Colocando o seu caráter, colocando a sua excelência naquilo que você foi chamado para fazer. Eu quero que você abra, por favor, comigo lá em Êxodo, no capítulo 30. Acho que é 31, deixa eu achar aqui. Êxodo 31. Disse mais o Senhor a Moisés, a partir do versículo 1. Eis que chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. E aí ele continua falando sobre isso. E assim, o que eu queria atentar é sobre a unção, sobre a graça de Deus. Deus estava instruindo os homens a fazer o tabernáculo. E para essa obra que ele precisava para o tabernáculo, ele não simplesmente
simplesmente levantou pessoas para fazerem as coisas de qualquer jeito. Não, ele trouxe instruções claras. Primeiro, do projeto. Ele falou como ele queria, todos os detalhes do que ele queria. E as pessoas que iam trabalhar, ele ungiu essas pessoas com inteligência e com habilidade para fazerem essas coisas. Então aqui quando ele diz, olha, enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência, de conhecimento. Então nós precisamos unir a unção de Deus, a graça de Deus que está sobre as nossas vidas para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. E nós podemos orar e pedir, Espírito Santo de Deus, eu preciso da sua ajuda. Espírito Santo de Deus, eu vou fazer salgado, eu não sei como é que faz, me ajuda a fazer o salgado. Me ajuda a passar essa roupa aqui. Me ajuda nesse trabalho da faculdade. Me ajuda nesse trabalho que eu preciso fazer. E às vezes as pessoas pensam, não, mas eu vou incomodar Deus com essas coisas. Não vai incomodar, Deus é o seu Pai. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos alcançar na nossa necessidade. Se a sua necessidade é aprender uma receita de bolo, ele pode te ajudar na receita de bolo. Assim, não, mas que bobagem. Não, não é bobagem. Porque ele precisa fazer parte de todas as coisas da nossa vida. E aquilo que nós precisarmos, ele pode nos ajudar. Ele pode nos auxiliar, nos instruir, nos habilitar com inteligência, com conhecimento. Então, se nós precisamos de qualificação profissional, independente da área de atuação, nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos instrua e que nos dê mais habilidade e inteligência para fazer aquilo que nós estamos fazendo. Como que nós seremos profissionais qualificados? Estudando, trabalhando, exercitando, tendo caráter, cumprindo a palavra que nós damos, fazendo aquilo que nós dissemos que ia fazer, prestando atenção nos prazos, valorizando o nosso trabalho, valorizando o nosso tempo, valorizando a nossa vida e mais, valorizando a vida do outro que está precisando de nós naquela área. Então, sabe, quando nós olhamos as coisas, nós pensamos, quais os princípios, não precisa me responder, mas quais os princípios que definem você como pessoa? Você é uma pessoa que faz as coisas de qualquer jeito? Ou você é uma pessoa que preza pela excelência em tudo que você faz? Você é uma pessoa que faz mais ou menos, ou você faz fazendo? Outra coisa, quais são os ideais que guiam a sua vida? Existem pessoas que estão tão sem perspectivas. E tem uma frase que diz, aquele que não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas quando nós temos um propósito, quando nós temos uma visão, quando nós oramos e pedimos a direção do Espírito e sabemos aquilo que nós fomos chamados para fazer, nós podemos ser o melhor, ter alvos definidos, não no sentido de ser engessados e colocar alvos e esperar que Deus venha abençoar os nossos alvos, não. Mas ter uma vida de oração, uma vida de consagração, em que essa vida vai nos dar direções claras e nós vamos nos submeter a essas direções que o Senhor tem para nós. Amém. No Salmo 139, no versículo 16, diz que Ele nos viu a substância ainda informe e que no seu livro todos os nossos dias foram escritos e determinados antes que nenhum deles houvesse. Sabe que Deus nos sonda, Deus nos conhece, Deus tem planos a nosso respeito. Agora, esses planos que Ele tem, eles não são planos que vão acontecer independente da nossa vontade. Não, a nossa vontade, a nossa consciência precisa estar envolvida nos planos de Deus. E nós precisamos falar, Pai, eu me consagro aos teus planos. O que o Senhor tem para mim? A gente não pode ficar sentado com os braços cruzados, pensando, não, tudo que Deus planejou na minha vida vai se cumprir. Só vai se cumprir se nós nos consagrarmos e nos submetermos aos planos dele. Não são planos infalíveis que ele determinou. Ele não criou um monte de robozinho que ele deu corda e ele programou e nós vamos seguindo a programação dele, não. Por quê? Porque ele estabeleceu o livre-arbítrio. E às vezes a gente confunde a soberania de Deus com o livre-arbítrio. Às vezes a gente pensa, não, mas Deus é soberano, Deus que gerencia todas as coisas, Deus que define todas as coisas. Mas não é bem assim. Porque se tudo dependesse da vontade de Deus, o mundo não estava essa bagunça que está. E a nossa própria vida não estaria desorganizada em algumas áreas, como às vezes está. Se fosse tudo mesmo do jeito que Deus quer, se fosse tudo mesmo do jeito que Deus planejou, com certeza as coisas estariam muito melhores na minha vida. E eu creio que na sua também. Sim ou não? Sim. Sim. E aí onde
soberania de Deus? Deus, na soberania dele, estabeleceu que o homem tem livre-arbítrio e vai fazer as suas escolhas. E vai ser responsável por elas. Verdade. Nós somos responsáveis pelas escolhas que nós tomamos. Deus não pode se comprometer com o nosso futuro se no nosso presente nós estamos levando as coisas de qualquer jeito. Se nós estamos empurrando a vida com a barriga, um mês após o outro, um ano após o outro, sem ter uma vida de consagração, uma vida de dedicação, sem ter uma vida de estudo. Como que uma pessoa vai ser um profissional bom se ele nem entrou na faculdade? Como que ele vai ser um doutor em alguma área se ele nem entrou no doutorado? Não tem como. Então nós precisamos ir seguindo os passos daquilo que Deus tem para nós. Como eu disse, Deus não é usurpador. Ele não vai forjar uma situação só para nos abençoar. Não. Mas à medida que nós nos consagramos, Ele vai sim pegar junto conosco naquilo que nós precisamos e vai nos levar além das nossas próprias limitações. Quando nós olhamos e dizemos, Pai, eu sou limitada nisso, mas obrigada, porque eu tenho a graça, porque eu tenho a direção, porque eu tenho uma inteligência que não é simplesmente a minha própria inteligência, mas a inteligência do Senhor que me capacita a ir além de mim mesma, a ir além das minhas limitações naturais. Nós não somos simplesmente pessoas naturais, nós somos pessoas sobrenaturais. A Bíblia fala que nós somos como forasteiros e peregrinos aqui nessa terra. Então, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos representar o reino de Deus e representar bem. Desfazer essa fama de crente, que crente faz as coisas de qualquer jeito. De crente que compra e não paga. De crente que dá a palavra e não cumpre. Não, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, nos levantar para mudar isso. Mudar esse estigma. E olha, as pessoas olharem para nós e dizerem, eu vou fazer negócio com fulano, porque fulano é crente. Amém. E não a pessoa ter receio, dizer, não, fulano é crente, vou fazer negócio com ele não, porque não é de confiança. Misericórdia. Misericórdia, o povo de Deus ter esse tipo de relatório do mundo. Nós precisamos ser, como Jesus falou, a luz do mundo, o sal da terra. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, eu quero ter o que você tem. Eu quero. O que é que você tem de diferente? Você faz com diferença. Você fala diferente. Você age diferente. As pessoas precisam olhar e nos espelhar, e se espelhar em nós e dizer, você tem algo diferente. Por causa da graça, por causa do poder, por causa da excelência. Sabe, se você tem um negócio, é você se consagrar ao Senhor, Pai, como que eu posso gerenciar e melhorar esse negócio? Não ficar empurrando as coisas com a barriga. Os que são jovens aqui, que ainda estão estudando, que vão escolher uma profissão, Pai, eu me consagro ao Senhor, qual é a profissão que o Senhor tem para mim? Não faça só porque a vovó fez, não faça só porque a coleguinha está fazendo, não faça só porque você se inspira em alguém, não. Seja guiado pelo Espírito e aprenda a discernir aquilo que Deus tem especificamente para a sua vida. Não podemos pensar e escolher profissões só pensando no dinheiro. Não, eu vou fazer a profissão, vou escolher a faculdade tal porque a faculdade tal dá dinheiro, a faculdade Y não dá dinheiro. Tem tantas pessoas formadas em profissões tão glamourosas que não tem dinheiro, ou que tem dinheiro e não são prósperas, porque são miseráveis por dentro. Pessoas secas, pessoas que não têm alegria no que fazem, que não têm amor. E é tão diferente quando você está sendo atendido, seja em que área for, por uma pessoa que ama o que faz e outra pessoa que não ama o que faz. Sabe, pessoas que às vezes estão no comércio. Olha, quer ver uma coisa que eu fico brava, que eu tenho que me respirar fundo pelo... Às vezes não sai da linha, é quando eu entro numa loja para comprar alguma coisa e eu sou maltratada. Você tem que lembrar todo momento que você é cristão e que você não pode dar um coice na criatura. E algumas vezes eu já escorreguei, falei o que não devia, fui grosseira. Por quê? Porque é muito chato você ser maltratado. Agora, quando você entra numa loja, seja do que for, que as pessoas te recebem bem, que as pessoas mostram os produtos para você, que a pessoa te atende bem, às vezes você não ia nem comprar, você compra porque você fica constrangido pelo atendimento. Agora, às vezes você entra numa loja, você quer comprar aquilo, mas se você for maltratado, você sai, não compra e ainda sai falando mal da loja. Então nós precisamos ser pessoas que vão ajudar as outras, que vão fazer as pessoas que estão ao nosso redor se sentirem bem, se sentirem amadas, se sentirem bem cuidadas, se
abençoadas aonde elas estiverem. Que elas possam confiar, não, eu vou no profissional tal. O profissional tal é diferenciado. E aí pode ser que depois de algum tempo ele descubra que você é crente. Ah, é por isso que você é diferente. Olha que coisa linda. Nós precisamos almejar isso. Almejar essa excelência, almejar essas coisas. Não ficar tentando dar um jeitinho. Fazer as coisas de qualquer jeito e nos apoiar no fato de que não, Deus tem que dar um jeito de me abençoar. Não, Deus não tem que dar um jeito de te abençoar, não. Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas Deus não vai burlar as coisas só para te abençoar se você fizer as coisas de qualquer jeito. É verdade. Isso é muito sério. Não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Repete comigo, não existe jeito certo de fazer a coisa errada. É errado, pronto, acabou. Não tem que ficar negociando, não. Tem princípios que são inegociáveis. Aleluia. Honestidade, Amém. sinceridade, são princípios inegociáveis. É verdade. Que às vezes a gente fica até com prejuízo, mas a gente mantém a nossa palavra e a gente fica firme até o fim. Aleluia, Deus. Cuidando do caráter, cuidando da reputação, sabendo que o bom nome ele vale mais do que muito dinheiro. Amém. E você cuida dessas coisas, e você guarda. Provérbios, versículo 22. Eita, Pai bom. Aleluia. Então, quais são os valores que você considera como valores inegociáveis? Princípios de Deus. Existem princípios espirituais e existem princípios naturais que nós precisamos cumprir. No versículo 1 diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Não é lindo isso? Então, sabe, o bom nome é a sua reputação. O seu caráter, ele vai determinar a sua reputação. Uma pessoa sem caráter, ela nunca pode ter uma reputação boa. Por mais que ela, por algum tempo, consiga enganar alguns. Por mais que ela tente usar uma máscara, uma hora a máscara vai sair do lugar e as pessoas vão ver que ela não é tão assim como ela diz que é. Não precisamos ficar preocupados com o nosso discurso. Não porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro. Não, a nossa vida precisa respaldar aquilo que nós falamos. A nossa vida, a nossa excelência diária, naquilo que nós fazemos, precisa corroborar com aquilo que a nossa boca fala. Às vezes nós falamos, não, eu faço as coisas bem feitas, mas a pessoa convive com você 30 minutos e percebeu que você não faz. Não é feio. É feio. Mas nós precisamos entender essas coisas. Outra coisa é a questão da ética. A nossa ética, ou seja, nosso código de conduta moral precisa ser baseado na palavra. Então ela é baseada na palavra ou ela é baseada no momento? A palavra de Deus, ela vai determinar como eu me movimento, como eu ajo em relação às pessoas, em relação às coisas que eu preciso fazer, ou depende da circunstância? Então a ética, ela é um código de conduta, eu até notei isso, pelo qual vivemos a disciplina do dever e da obrigação, do comportamento que governa a nossa vida. Não simplesmente um discurso bonito, mas a excelência, a dedicação, que vão ser notórias à medida que as pessoas têm contato conosco. Não importa, e nós nem sempre conseguiremos pregar para todas as pessoas, mas a nossa vida prega. A nossa vida precisa gerar luz aonde nós estivermos. Aleluia. As pessoas precisam olhar, elas podem até não achar que você é a pessoa mais legal do mundo, mas elas não podem ter isso aqui para dizer a respeito do seu caráter. Às vezes, é natural que se nós estamos num ambiente de trabalho, ou se nós estamos na igreja, é óbvio que a gente não vai morrer de amores por todo mundo, e nem todo mundo vai morrer de amores por nós. Isso é natural na convivência das pessoas.
Mas as pessoas não podem ter nada para falar mal de nós em relação ao nosso caráter. São coisas diferentes. E algumas pessoas são tão desesperadas para serem bem aceitas na sociedade, tão desesperadas para serem bem aceitas no seu local de trabalho, que elas fazem qualquer coisa só para estarem bem com as pessoas. E Deus? Nós precisamos estar em primeiro lugar bem com o nosso Senhor, porque a nossa prestação de contas principal é com Ele. Então, se nós estamos bem com Deus, né, estamos bem na vertical, no horizontal as coisas vão fluir. Nós vamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos prosperar, entendendo que nós já somos prósperos, que essa prosperidade já está em nós. E tudo que nós colocamos na nossa mão prospera. É tão interessante quando nós olhamos a vida de José, e José ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi lá para o Egito, foi vendido como escravo, mas quando ele chegou lá, existia um espírito de excelência na vida dele. Tudo que ele colocava as mãos prosperava, porque Deus estava com ele. Então ele se destacava, ele chegou ao ponto de se destacar na prisão quando ele foi preso. Ele ajudava a cuidar dos outros prisioneiros por causa do caráter dele, que foi visto através das ações, através da vida dele. Então isso precisa ser algo que seja determinante na nossa vida. A nossa conduta, o nosso caráter, aquilo que nós somos. A Bíblia fala em Mateus no capítulo 5 que nós precisamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. E algumas pessoas pensam, não, mas para quê? Elas confundem excelência com frescura. Confundem excelência com pessoas que são metódicas demais. Mas a excelência, ela é um espírito, ela é um entendimento do espírito de excelência que habita em nós. Amém. E isso vai, inevitavelmente, nos fazer ser pessoas prósperas. Amém. Isso precisa estar muito firme na nossa consciência, muito firme dentro de nós, esse entendimento de fazer as coisas como nós precisamos fazer. Tendo um padrão elevado de conduta, um padrão elevado aonde nós estivermos. Abra comigo, por favor, lá em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses 3, versículo 12 em diante, diz assim: não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo,